Amém. Boa noite, igreja. Meu Deus. É para chorar no final da palavra, não no início. Realmente é muito... Ela já está pegando o papel aqui. Oh, meu Deus. Bom, realmente... Eu preciso começar dizendo, é bom estar em casa. Amém? Eu sinto falta daquela louvor e a paixão e... 7 horas já. Estou atento da hora, mas eu tenho muita coisa para hoje à noite. Estou com muita coisa. Vamos tomar um pouco de jornada hoje à noite. Vamos passar várias coisas novas, na verdade. Vocês são as primeiras pessoas ouvindo essas palavras de mim. É a primeira vez que eu estou pregando isso. Em preparação para esse tempo aqui, esse fim de semana. Amém. Vai ser bem interessantemente, não é coincidência, né? Porque eu vou começar exatamente onde a palavra terminou ontem à noite. Deus já preparou isso, né? Mas igual com ontem à noite, eu não vou falar muito diretamente sobre missões. Por quê? Porque missões não é coisa separada da igreja. Não é, isso é missões, isso é igreja. Não são duas coisas diferentes. Então, basicamente, qualquer coisa eu podia aplicar para missões, eu vou aplicar para a igreja. Na verdade, missões não deveriam existir fora da igreja. Para mim, missões não existem fora da igreja. Por quê? Porque a missão de Deus, Jesus disse, eu estou edificando o quê? A minha igreja. Então, o reino para Deus, nessa época da história do mundo, é a igreja. Então, para mim, nessa época da nova aliança, a igreja é o reino, e o reino é a igreja. São a mesma coisa. Deus trabalha através, Jesus está edificando a igreja, amém? Então, qualquer palavra, missões é uma extensão da igreja no sentido que o que fazemos aqui, o que Axe vai fazer em Inglaterra é a mesma coisa que ela está fazendo aqui. Só tem aquele elemento transcultural. Então, é como área, especialidade da igreja, missões porque tem aquele elemento transcultural. Mas, além disso, o que você faz aqui, quem você é aqui, você estará lá. Você não estará outra pessoa lá. O que você está fazendo, você vai estar lá. Vai fazer lá. Mas com aquele elemento transcultural, que vamos tocar nisso um pouco hoje à noite. Mas, o reino. Então, vamos abrir rapidinho. E a maioria das escrituras de hoje à noite vamos ter na tela, para facilitar a palavra e o seu entendimento, ou sua capacidade de me entender. Mas vamos lá para Efésios 1. Isso não está na tela, só 2 versículos aqui. Isso é sobre o reino. Eu deveria dizer, não é essa, não ainda. Não estamos lá ainda. E isso é o propósito de Deus para o mundo agora. Efésios 1, capítulo 1, versículos 9 e 10. Que é 10, é depois de 9, não é 3, nem 6. 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é o propósito, Ele vai dizer agora. Isso é o propósito de Deus para o mundo agora, nessa época da história do mundo. Isso é Efésios 1, 9 e 10. 10 agora. De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas, que é bem interessante, na dispensação
da plenitude dos tempos. Quer dizer, vai fazer convergir, está dizendo que vai trazer tudo debaixo da autoridade de Cristo. Na hora certa, no tempo devido. Então, isso é o processo que Deus está fazendo no mundo agora. Ele está tentando trazer tudo embaixo da autoridade de Cristo. E como nosso querido Jerônimo disse ontem à noite, que foi muito bom, para mim isso foi a melhor coisa. Pensamos muito, quando falamos da autoridade ou domínio de Deus, pensamos muito grande, domínio de Deus, mas o que ele enfatizou, acertou o alvo. É realmente para me colocar debaixo da autoridade de Deus, amém? O foco realmente é para me colocar, cada um de nós, debaixo do domínio de Cristo. Na verdade, eu não posso te forçar para ficar abaixo do domínio de Cristo. Eu só posso me cuidar. Eu não posso colocar o governo brasileiro debaixo do domínio de Cristo. Ou qualquer outra coisa. Eu não posso colocar essa cidade debaixo do domínio de Cristo. Eu só posso me colocar debaixo do domínio de Cristo. Cada um de nós. Exercendo o domínio de Cristo embaixo em nossa área de influência. Isso foi excelente. Então, isso é o propósito de Deus. Mas como isso aparece para nós, a igreja? Ou quer dizer, se isso é o propósito de Deus, qual é a missão da igreja? O que é nossa missão? É isso, vamos conversar onde terminamos ontem à noite. Vocês conhecem isso? A grande comissão é a missão de Deus até a volta de Jesus. Vocês conhecem isso? Então Jesus aproximou-se deles, os discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ouvimos muito sobre o ID do Senhor. Vocês já ouviram me ouviram falar isso? Que o ID não é a grande comissão. Só faz parte da grande comissão. O que é o mandamento mesmo aqui é que aquelas letras itálicas, faça discípulos. Basicamente, na linguagem original, ele está dizendo: quando vocês estão indo, faça discípulos, batizando e ensinando. O mandamento mesmo é fazer discípulos. O que é ainda mais interessante é aquela palavra fazer, aquele verbo nem existe. Fazemos a mesma coisa em inglês. Make disciples, fazer discípulos. Mas aquele verbo fazer, make, não existe. No original é literalmente discipulem as nações. Vá, discipulem as nações. Batizando, que é integrando eles no corpo de Cristo e ensinando-os como obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então, a grande comissão de Deus realmente é fazer discípulos. Como fazemos isso? Esse versículo nos dá muitas ideias aqui. A primeira coisa, precisamos tipicamente ir ou sair daqui. Como fazemos discípulos? Temos que procurar alguém. Sai de nossa vida normal e batizando, que é integrando eles na igreja, no corpo de Cristo, e ensinando é realmente fazendo aqueles discípulos. Então a missão é discipulem as nações. E agora é moda, faz tempo que é moda, toda igreja tem que ter lema. Nessa igreja nunca conseguimos fazer lema. É piada agora, com os pastores.
Até realizamos uma reunião de pastores na quinta-feira. Ainda estamos no grupo de WhatsApp dos pastores aqui. Renato disse, que bons Daltons estão aqui, vamos finalizar o lema da igreja. Mas enfim, qual é a missão dessa igreja? Nossa missão é isso. Qual é a visão, a missão, o lema, tudo isso. E tem várias descrições que são boas, mas a missão de qualquer igreja não deveria desviar muito disso, porque a missão do corpo de Cristo, até a volta de Jesus, é isso: fazer discípulos. Então, como você está fazendo? Qual é a sua parte nisso? Porque cada um de vocês tem parte nisso. O que você está fazendo para fazer discípulos? Para fazer discípulos. Qual é a sua parte? 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 Não é para outra pessoa. É para cada um de nós. É a missão de Deus. Bom, para toda congregação, até a volta de Jesus, isso não muda. Amém? Então, qual é a missão? Fazer discípulos. Isso é a grande comissão. Não é só pregar o evangelho. Jesus não disse faça convertidos. Ele disse façam discípulos. Isso é a parte mais difícil, né? Mas enfim, vamos continuar. Eu pedi passar muito tempo. Eu quero esclarecer alguma coisa. Eu já falei isso várias vezes aqui. O que eu falei até esse ponto. Isso eu não falei, mas eu quero esclarecer alguma coisa, porque isso é missão. Eu quero dizer para vocês, o que a missão não é. A missão não é, de uma forma, trazer para cá, para a terra, os céus. Queremos experimentar a glória dos céus aqui na terra. Então queremos clamar, trazer os céus para a terra. Essa coisa linda. E faz parte da igreja, da vida da igreja, mas não é a missão. A missão não é trazer os céus para cá, para experimentar a vida linda, ou a experiência ótima. Isso não é missão, coisa boa, mas não é a missão da igreja. A segunda é bem mais interessante até. A missão não é ganhar a guerra cultural. Existe uma guerra cultural aqui, porque existe como eu nunca vi nos Estados Unidos agora. Nunca vi igual na minha vida de 55 anos. É uma guerra cultural. As pessoas nem conseguem conversar sobre muitas coisas. Estou falando, literalmente tem brigas. Aí até Sherry falou sobre aborto, tudo isso. E isso precisamos orar, precisamos reagir e agir para isso. Mas de novo, não é a missão. A missão da igreja não é ganhar a guerra cultural. O que é? Sabe por quê? Na verdade, só essa semana passada, alguém me fez essa pergunta para mim. O que você acha sobre cultura, esse tipo de guerra assim? Eu falei, isso não é o foco de Deus. O foco de Deus, Ele quer ganhar a guerra dentro de cada coração. Ele quer ganhar aquela batalha, aquela guerra no meu coração, no coração de qualquer pessoa, toda pessoa. Ele quer ganhar aquela batalha. E se tiver cada vez mais pessoas debaixo do domínio de Deus, vamos afetar. Isso vai afetar a cultura. Mas começa aqui. Não começa no governo, não começa na área pública. Começa aqui no coração, na área secreta. Temos que sempre nos lembrar que Jesus disse: meu reino não é
Fala de novo. Meu reino não é deste mundo. Não deveríamos usar métodos mundanos para ganhar uma guerra espiritual. Jesus foi o rei dos reis, mas foi crucificado. Ele não foi tão interessado, na verdade, ele não foi interessado nem um pouquinho de mudar o Império Romano. Tinha nada a ver com o reino dele. Bom, avivamento. A missão não é avivamento. Em si, a missão de Deus não é avivamento. Mas queremos ver avivamento aqui. Estamos orando. Faz décadas estamos orando por avivamento nessa cidade. Pode orar assim. E não é coisa ruim. Mas não é a missão de Deus. A missão é fazer discípulos. O que você está fazendo quando você está orando por isso, de fazer discípulos? Isso é o ponto mais importante aqui. A igreja podia fazer todas essas coisas, cultos incríveis na presença de Deus, afetando, mudando até a cultura, pelo menos na nossa cidade, e com várias pessoas sendo salvos, e ainda, escuta, ainda perder a missão, ou não cumprir a missão de Deus, de fazer discípulos. A missão continua, não importa as circunstâncias espirituais. Podia morar na Irã. Provavelmente você não vai mudar aquela cultura, nem o governo. Mas você pode cumprir a grande comissão de fazer discípulos. Não importa a situação, as circunstâncias espirituais. A missão é fazer discípulos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é a base. Temos que começar no passo certo. Se não entendermos isso, nem estamos no caminho certo. Isso é só... Bom, como vamos conseguir isso? Eu nem vou ler tudo isso, mas vocês podem, por favor, anotem isso. Especialmente as pessoas aqui na frente, as pessoas de missão, os missionários aqui. Isso é aquela passagem, Jesus está falando sobre quem vai entrar, como tão difícil para o rico entrar nos céus, no reino de Deus. Os discípulos ficaram escandalizados com essa declaração. Por quê? Porque naquela época, se você foi abençoado fisicamente com muitos bens, todo mundo pensou que você estava assim com Deus. Deve ser que a vida dele está certa com Deus, porque Deus está abençoando ele. Então, como é difícil o rico entrar, o rico já é abençoado por Deus. Como ele não pode entrar? Simplicidade. Jesus estava falando sobre simplicidade. Como vamos cumprir essa missão? Primeira coisa é simplicidade, uma vida simples. Para não ficar preocupado com os bens, simplicidade é essencial. Essencial. Podem ler isso. Depois, qual foi a resposta? Pedro sempre, porque Pedro tinha aquela ousadia, né? Mas Jesus, deixamos tudo. E Jesus disse, quem deixa campos, que é trabalho, casas, ele fala ter filhos, mais pais, família. Quem deixa essas coisas por mim vai ser abençoado. Então, o que essa missão exige? Sacrifício. Exige sacrifício. Não temos opção aqui.
simplicidade. Eu quero dar uma advertência para vocês e a igreja brasileira. Gente, não siga a igreja americana. Não use a igreja americana como seu padrão. Porque eu acho que a igreja americana já trocou simplicidade para sofisticação. E perdemos muito no processo. Quando temos sistema de luz e tudo isso de palco, só de um palco que custou $1 milhão de dólares, alguma coisa está errada. Fique simples. Simplicidade é a necessidade. E sacrifício foi falado ontem à noite. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente. Fala diariamente. A sua cruz. Isso significa morte. Morte dos meus desejos. Mas aquela palavra não é só toma cruz. Gente, diariamente. Fala mais uma vez, diariamente. Isso é sacrifício. Porque eu tenho essa pergunta. Quando aconteceu que a igreja se tornou tanto sobre mim, sobre nós? Quando isso começou? Como isso começou? Agora é sobre meu chamado, meu sonho, meu propósito, minha bênção, minha prosperidade. Eu quero minhas coisas, Deus. Quando isso entrou? Mas entrou fortemente, não é? Entrou fortemente. Não pode ser. Porque a vida de Paulo, vamos falar um pouquinho sobre Paulo, não seria considerada uma vida abençoada seguindo os nossos padrões da igreja hoje em dia. Olha como ele sacrificou assim, deixou tudo isso, não é a benção de Deus, ele não está na benção de Deus, não. Queridos, o primeiro capítulo aqui foi o que é a grande comissão, exatamente o que é o que exige essa missão. Simplicidade. A primeira coisa é fazer discípulos. Como vamos cumprir isso? Com simplicidade e sacrifício. Primeiro capítulo de hoje à noite. Mas vamos continuar um pouquinho falando sobre Paulo. E o coração disso, um líder seguindo a missão. Ok, acho que conhecemos mais ou menos esses versículos, eu sou devedor, mas eu queria mudar, eu queria colocar isso na linguagem de hoje, ou para nós mesmos aqui. Então, troquei algumas palavras aqui. Sou devedor, isso é Paulo falando. Sou devedor, tanto as pessoas de nossa cultura, como as pessoas bem diferentes de outras culturas. Tanto as educadas como as simples. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em... Pode colocar qualquer lugar. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, da pessoa que conhece ou bem próximo do evangelho. Depois, pessoa que nunca ouviu falar até o nome de Jesus. Amém? Isso é coração de missionário mesmo. Mas eu gostaria de focalizar, passar um pouco de tempo falando sobre essa primeira palavra. Duas palavras. Sou devedor. Sinceramente, em janeiro, pensando nesse tempo, desse dia vou ler Romanos. Sabe como funciona a palavra de Deus, o Espírito de Deus, não é?
Quantas vezes eu já li isso, mas eu fiquei preso com essa palavra, sou devedor. Então eu verifiquei no inglês. Verifiquei na linguagem original. E realmente é isso, sou devedor. O que não é, eu sempre gosto de pensar, o que não é estou com alguma coisa, não é estou com uma dívida, não é estou com uma obrigação, como se fosse que vai passar. Eu estou com isso agora, mas vai passar. Não é isso, é sou devedor. Quem é sou, é ser, né? Não é estar, não vai passar, é quem ele é. Eu sou devedor para essas pessoas. E isso não vai mudar. Não é alguma coisa que vai passar. E o que ainda é mais forte, ele não está dizendo, sou devedor de Cristo. Ele está dizendo, eu sou devedor para aquela pessoa que é descrente, que até odeia Jesus. Passei alguns dias, na verdade, meditando nisso. Sou devedor. Eu sinto assim, Deus, eu sou devedor mesmo. Não estou com outra opção, não tenho outra opção. É o único caminho, eu sou devedor, isso não vai mudar. Até para com o descrente. Aquele vizinho chato, aquela colega que é muito chato, difícil, você ainda é devedor daquela pessoa. E isso não vai passar. Mas meu segundo pensamento foi, espera aí, Paulo. Eu não sou escravo mais, eu sou livre. Como é que eu posso ser devedor assim? Como minha identidade pode ser de uma forma encaixada em ser devedor? Eu não entendo isso. Eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo, eu não sou devedor, eu sou livre. Eu não entendo isso exatamente, Deus. Eu não sou filho, eu não sou livre. Paulo, como você está dizendo isso? Pode passar. Lembra, ainda estamos falando do coração de Paulo, um líder seguindo a missão. Então, tornei-me judeu para os judeus. Ainda estamos, em um sentido, falando de missões aqui, porque ele é funcionando transcultural aqui, né? Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Ok? E isso é a filosofia de vida, realmente, a visão de vida de Paulo. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, que é bem interessante, porque ele já sabia que ele não ia ganhar todos. Mas ele está pensando, eu vou fazer tudo possível para ganhar mais possível. E conhecemos essas palavras mais do que o versículo antes. Que pode jogar agora. Antes de falar isso, diz, porque embora seja, fala isso comigo, livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Isso é a filosofia de vida de Paulo, o líder, um missionário. Mas não só missionário, isso não é para cada um de nós. Não é para cada um de nós, sim ou não? É para qualquer igreja, qualquer pessoa, qualquer crente, sim ou não? Não é coisa missionária.
Eu sou livre, mas eu fiz-me escravo de todos porque sou devedor. Então, isso me liderou para a próxima pergunta. Isso é fim de capítulo 2 de hoje à noite. Tem essa próxima pergunta, então, quem sou eu exatamente? Quem sou eu como crente? Gálatas 4 fala isso. Está aqui na tela para vocês, para nós. Mas quando eu vou ler, nem todo mundo precisa ler. Quando chegou a plenitude do tempo, que é na hora certa, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, mas filho por ser filho. Deus também o tornou herdeiro. Então fala herdeiro. Isso é uma palavra-chave para nós hoje à noite. Então, Paulo, que acabou de dizer, eu sou escravo, basicamente, eu sou devedor, eu não sou mais escravo, somos filhos. E assim, somos herdeiros. Então, pode continuar. Isso é outro exemplo. Porque não recebeste o espírito de escravidão novamente para outra vez estar com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Ok, somos filhos, somos herdeiros. Ok, isso é bom. Mas Paulo também fala isso. Pode jogar aqui. Eu sei, estamos passando as escrituras aqui. Vamos ligar tudo aqui no final, porque isso é muito importante. Então, quem eu sou? Mas não sabem que quando vocês se oferecem... Ok, gente. Isso é muito profundo aqui. Então, presta atenção. Você não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Qual é o resultado? Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E pulando para 22, mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornam escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, ao seu fim é a vida eterna. A coisa que eu quero que vocês peguem bem aqui, sou filho de Deus, sim ou não, em Cristo? Sou herdeiro, sim ou não? Sou escravo de Deus, sim ou não? A resposta certa é sim. Eu sou escravo de Deus, filho de Deus e herdeiro de Deus. Na verdade, isso é quem eu sou. Isso que somos disso em Cristo. Então, sem Cristo somos escravos ao pecado. Mas com Cristo recebemos o espírito de adoção, que nos tornamos filhos e filhas. Por sermos filhos, somos herdeiros. Estamos resumindo aqui agora. Mas no mesmo tempo, somos escravos da justiça e escravos de Deus. Mas assim, escolhermos abrir mão de nossa liberdade para sermos até escravos de todos, como Paulo disse. Em um sentido, é um pouco mais fácil ser escravo de Deus, né? Porque Deus é bom. Mas assim, até abrirmos mão de nossa liberdade para ser escravo de todos. Por quê? O que Paulo disse? Lembra?
O que disse? Eu me tornei escravo de todos para fim de ganhar mais pessoas possíveis. Então, temos a slide de resumo aqui. No mesmo tempo, somos escravos, filhos e herdeiros de Deus. Não pode ser apenas uma ou duas dessas identidades. Você é as três. E presta atenção aqui, vamos falar mais sobre isso no final. Precisamos ficar conscientes das três identidades para manter o relacionamento equilibrado e saudável com Deus. Se você faltar uma dessas identidades, o conhecimento de uma dessas identidades, alguma coisa vai ficar fora de equilíbrio no seu relacionamento com Deus. Então, vamos passar um pouco de tempo de cada um. Escravo, pode jogar o slide. Eu sei que é um pouco, estamos pulando hoje à noite, por isso eu coloquei isso na tela para facilitar isso para vocês. Então, o que a Bíblia, na verdade, Jesus, o que ele falou sobre esse servo ou escravo? Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando, cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora, sente-se para comer. Não. Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar. Apronte-se e serve-me enquanto quando eu bebo e como. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês... Gente, isso é Jesus falando. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos, até inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Isso parece um pouco forte para Jesus falar isso. Mas o que queremos fazer é identificar o elemento principal de cada dessas três identidades. Então, fica aqui no final. O escravo faz tudo o que lhes for ordenado. Quer dizer, em uma palavra só, o que faz um escravo? Trabalha. Um escravo trabalha. Então, isso é a palavra-chave. O escravo faz o que foi ordenado. Ele trabalha. Ela trabalha. O escravo faz isso. Então, o escravo trabalha. O que sobre o filho? Okay, vamos ler alguma coisa sobre o filho agora. O filho ou a filha. Pode jogar aqui. O filho. O filho faz o que? Mateus. Então, Jesus falando de novo. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas no final ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro responderam eles. E Jesus disse: diga-lhes a verdade, os publicanos, os prostitutos estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, o que o filho faz? Faz a vontade do Pai. O filho faz a vontade do Pai. Em uma palavra só, o que o filho faz? Eu ouvi. Obedece. Então, o filho obedece. Pode anotar isso. O escravo trabalha. O filho obedece. Então, eu vou dar agora isso, porque
o herdeiro, vamos tomar um pouco mais de tempo com isso, é mais complicado. Então, vocês podem até anotar isso. Escravo trabalha, o filho obedece, mas herdeiro, o que você acha que é herdeiro? Herdeiro faz o quê? Recebe uma herança. Então, o herdeiro recebe. Mas, isso é bem mais complicado. Então, para falar sobre herdeiro, precisamos entrar na parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, vamos passar o resto de nosso tempo lá. Esse do filho pródigo podia ser uma pregação completa. E isso só. Então, onde fica o filho pródigo? Qual capítulo? Quem sabe? Está escrito? Já está aqui. Lucas 15. Ok, agora vocês têm que seguir na sua Bíblia, porque tem versículos demais. Mas vocês conhecem a história do filho pródigo. Inicialmente, talvez alguém esteja notando aqui que não é escrito aqui filho pródigo. Aqui está escrito aqui na tela. Os filhos pródigos. Ok? Daqui para frente, eu quero que vocês entendam isso, que esse capítulo não é sobre o filho pródigo. É sobre os filhos pródigos. Deveria ser escrito na sua Bíblia até assim. Não é o filho pródigo. Bom, temos dois filhos, né? Mais velho e mais novo. Mais novo fez o quê? Alguém me fala. Pediu o pai a dividir os bens. Pai, eu quero meus bens. Ele saiu da casa, fez o quê? Estragou tudo gastou todo o dinheiro. No final, ele não tinha nada. Estava trabalhando com os porcos, tudo isso. Finalmente caiu em si, né? E disse, até os trabalhadores do meu pai têm comida. Eu estou aqui com os porcos. Então ele voltou. Vamos pegar a história aqui em versículo 18. Versículo 18 de Lucas 15. Pode me seguir. Pode ser uma versão um pouco diferente, mas... Então ele está dizendo, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Eu lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Parênteses aqui. É bem interessante notar. Para mim isso foi verdadeiro arrependimento. Por quê? Porque ele percebeu que todo pecado não é sobre contra uma pessoa, mas contra Deus. Ok, gente? Todo pecado não é só contra outra pessoa. Todo pecado é contra Deus também. Se você está pecando, é contra Deus também. Então, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado aqui. Trata-me como um dos seus empregados. Vamos colocar aqui escravos também. Tá bom? A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Então, o que o pai estava fazendo? Como o pai o viu de longe? Gente, acho que é bem interessante que o pai não foi atrás do filho. O pai não tentou convencer ele para não sair. O filho pediu a herança, ele deu e deixou ele sair. Ele não foi atrás dele. Ele não, filho, isso não é boa ideia, você não deveria fazer isso, não, eu quero você que fique aqui, é bem melhor aqui. Porque aquela filha foi determinada para sair. Então ele deixou ele sair, não foi atrás dele. Interessante.
Não foi como nesse capítulo aquela ovelha perdida que o pastor deixou a 99 para procurar. Não foi assim nesse caso. Mas o que o pai estava fazendo? Eu acho que todo dia, gente, ele saiu da casa de manhã e à noite, no final da tarde. Será que hoje é o dia? Será que hoje é o dia? Ele estava olhando até o horizonte, esperando ele. Mas não foi atrás. Então isso mostra alguma coisa do coração de Deus, que é bem interessante. Pastores. Enfim. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ainda longe. Então correu e viu ele. Correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse isso: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, Então o filho ia dizer mais do que isso. Ele não foi planejando a dizer: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como escravo. Até o pai não esperou, não deixou ele até falar mais. Não, você voltou. Você é meu filho. Eu nunca vou te tratar como empregado, servo, assim, escravo. Você é meu filho. Então esse filho pródigo mostrou verdadeiro arrependimento, reconhecendo que ele pecou contra Deus e seu pai. Ele mostrou que aquela humildade. Ele sentiu que não era mais digno de ser chamado filho. Até o pai não deixou ele falar: trata-me como empregado. Recebeu ele como filho. Ok, essa é a parte que comemoramos tudo isso. Então foi grande festa, exatamente como a ovelha perdida, a moeda perdida de Lucas 15, né? Isso é o filho perdido. Mas essa parábola aumenta um pouco mais. Porque fala sobre o segundo filho, que foi tão perdido tanto quanto o primeiro. Vamos entrar aqui para aprender um pouco mais sobre o herdeiro. Ok, versículo 25. Vamos para lá. Enquanto isso, o filho mais velho estava onde? Oi? No campo. Quem trabalha no campo? O servo, o escravo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: o que estava acontecendo? Qual é essa festa? O que é essa música que estou ouvindo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Qual foi a resposta do filho mais velho? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele: filho, entra, é festa, você deveria entrar, é seu irmão, ele voltou, vamos entrar, vamos festejar. Não vou não. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo até o serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nada, nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltou para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata esse novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-se. E acho que vocês entendem essa parte da história, mas vamos analisar isso um pouco mais profundidade.
o herdeiro recebe a herança do pai. O herdeiro não pode ganhar a herança, só pode receber, de graça. O herdeiro não merece a herança, não fez nada para ganhar, para merecer a herança, mas só recebe, só pode receber. Então, jogue isso, slide agora. 29. Olha, gente, a palavra de Deus. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como o quê? Escravo faz o quê? Trabalha. E ao teu serviço nunca desobedeci as tuas ordens. O que o filho faz? De novo, o que o filho faz? Foi bom filho? Foi trabalhador? Foi bom filho? Mas tu nunca me deste. O que o herdeiro faz? Recebe. Você não me deu nada. Então, ele foi bom escravo? Foi bom filho, mas ele não entendeu, não foi bom herdeiro. O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa acontecendo aqui? O que está acontecendo no coração desse homem? Esse outro filho pródigo. O filho que pecou gravemente, ele recebeu. Ele festejou. Mas esse homem aqui, esse filho que nunca saiu, que estava trabalhando, obedecendo, foi alguma coisa errada no coração dele aqui. O que é isso? O que está acontecendo? Ele estava, como ele reagiu com o pai, qual foi a emoção que ele tinha para com o pai? Fala que ele estava com raiva, ele ficou com raiva com o pai. Como você podia fazer isso? Às vezes falamos assim com Deus. Deus, como você podia fazer isso? Ele estava com raiva, por quê? Por que ele estava com raiva com o pai? Porque seu irmão mais novo não mereceu a comemoração, não mereceu aquela festa. Ele não foi digno de receber do pai. Eu mereço. Basicamente ele estava dizendo: pai, como você podia fazer? Eu mereço. Olha o que eu estou fazendo. Todos esses anos estou trabalhando até como escravo. Eu acabei de voltar do campo agora. No sol. Eu nunca desobedeci. E você deu isso para ele? Por que não para mim? Ele não merece. Eu mereço. Gente, para mim é igual com salvação. Salvação não é por obras. E você nem recebe a herança por obras. Para alguma coisa que você fez. A realidade, eu e você nunca vamos merecer o que recebemos do Senhor. Ele não nos deve nada. Mas recebemos tudo de graça, com gratidão e com amor. Olha aqui, tem ainda mais. E isso é o ponto, eu vou dizer isso, vamos continuar com isso amanhã. Se não manter o coração de herdeiro, você se torna um patrão da obra de Deus. O que ele estava dizendo com o pai? Basicamente ele estava dizendo: pai, você está sendo completamente irresponsável.
eu posso fazer isso melhor do que você. Eu posso dirigir essa fazenda melhor do que você. Então, se não manter aquela atitude mental de herdeiro, você não vai funcionar corretamente na obra de Deus. Porque você vai tentar tomar controle da obra e se tornar o dono. Eu sou o dono desse ministério. Isso é a mensagem de amanhã. Vamos continuar amanhã. Amanhã, estou dizendo agora, vai ser uma aula avançada de liderança. É especialmente para as pessoas de missão. Mas vamos deixar isso agora. Eu quero continuar com hoje à noite. Gente, foi a verdade que o pai nunca deu nada para esse filho? Isso foi a realidade ou não? Alguém lê, vamos voltar rapidinho para versículo 11 e 12. Que não estou com... Eu tirei meu celular, é meu? Cadê meu celular? Ok. Quem está com a Bíblia aqui em mão? (11 e 12). Para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte da herança, o pai concordou em dividir a fortuna, a herança, entre os filhos. Na realidade, o pai já dividiu a herança entre os 2 filhos. Então, vamos supor que um dia o filho mais velho diz: Pai, meu aniversário está na semana que vem, então eu gostaria de ter uma festa. Posso ter cabrito, alguma coisa assim, para sacrificar, para fazer a festa? O que você acha seria a resposta do pai? Claro, filho. Claro, sim, tudo o que eu tenho é seu. Na verdade, eu já te dei todas as minhas coisas, são suas agora. Então, o que estava acontecendo no coração dele? Que ele não recebeu isso. Porque você acha que ele nunca pediu isso. É parábola, então é a história fabricada. Não podemos dizer demais aqui. Mas por que você acha que ele nunca pediu isso? Orgulho, talvez. Mas eu acho que mais provável, ele ficou decepcionado com o pai de uma forma. Um momento, alguma coisa aconteceu, ele ficou decepcionado com o pai. Eu não estou gostando disso. Eu não entendo por que ele está fazendo isso. Eu faria diferente. Se eu fosse chefe aqui, eu faria alguma coisa diferente. Eu sei melhor do que meu pai agora. Provavelmente foi alguma coisa assim acontecendo no coração dele, eu acho. Então, ele ficou focalizado no trabalho. Coisa muito importante aqui, mas qual foi a resposta do pai? Não está aqui. Em versículo, eu não estou com... vamos deixar eu subir um pouquinho. Quando ele disse, qual foi a resposta do pai? Em versículo 31, ainda estamos lá. Meu filho, ele disse o quê? Alguém me fala. Você está sempre comigo. Mas pai, eu não estou falando sobre isso. Eu estou perguntando por que você nunca me deu nada. Mas pai respondeu dizendo que, filho, você está sempre comigo. Então o filho estava focado em quê? As coisas. O pai estava focalizado em quê? No relacionamento. Agora estou falando da obra de Deus, gente. Já entramos nesse assunto. Quanto tempo ficamos focalizados nas coisas, na obra,
E Deus sempre está falando, eu estou aqui, eu quero estar contigo, isso é a coisa mais importante. Esquece do trabalho. Mas quando ficamos tão focados no trabalho, até a obra de Deus, as coisas não acontecem como queremos, o que acontece? Ficamos chateados, tipicamente. Frequentemente ficamos chateados com Deus. Deus, olha, tudo eu estou fazendo. Olha tudo que eu deixei para chegar aqui no Brasil. Deixei casa, deixei emprego, deixei filhos. Olha o que eu fiz. Eu mereço. O herdeiro recebe. E quando o filho está com o pai, o que acontece? Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Quando você está com o pai, você já tem tudo. Você não precisa trabalhar para ganhar alguma coisa do pai. Já temos tudo. E a herança é dele, precisamos receber. Ok, chegamos ao ponto aqui. No final das contas, esse é o último ponto, e vamos encerrar depois disso. Isso é tão bom, a palavra de Deus. Então, qual filho saiu dessa história? Qual filho saiu da casa? É o mais novo. Mas quem foi até mais longe do coração do pai? Eu acho que o mais velho. Porque ele não estava com o pai no coração. Ele estava trabalhando. Ele estava obedecendo o pai. Escuta, gente, pense da sua vida. Isso me fala que é bem possível estar trabalhando mesmo para Deus, obedecendo tudo o que você acha que Ele está dizendo ao teu pai. Eu estou obedecendo a liderança da igreja, mas ainda não estar perto do coração do pai. A realidade é o filho mais velho foi mais longe do coração do pai, mesmo que ele nunca saiu de casa. Ele foi um filho pródigo também, mesmo que estivesse em casa. Temos que entender porque ele não entendeu como funciona o herdeiro. Ele foi um escravo e filho, mas não foi herdeiro. Então vamos encerrar com isso. Todos três. Lembra, eu disse que já passamos isso. Lembra, eu disse que temos que manter todas essas três equilibrado? Vamos aplicar isso agora. Vamos para, pode dizer, tem mais. Escravo. Vamos pensar nisso. Eu coloquei aqui, se pensar demais como escravo, se pensar insuficientemente como isso, ou qual é exatamente o correto. Se você tem mentalidade demais de escravo, você vai dizer isso, sou nada, Deus não me ama. Você conhece até cristãos assim? Eu sou nada, Deus não pode me amar. Isso você tem mentalidade demais de ser escravo. Insuficiente. Enterrar e não utilizar o que Deus deu para você. Isso é referência para quê, gente? Qual é a parábola que Jesus falou que recebeu alguma coisa de alguém, enterrou isso? Qual é? Talentos. Escravo faz o quê?
trabalha. Mas essa pessoa, é outra parábola, ele recebeu do pai o que ele fez com aquela coisa. Enterrou. Ele trabalhou. Então, ele não entendeu, naquela outra parábola, eu preciso utilizar o que Deus me deu. Porque eu preciso ter essa mentalidade de escravo. Gente, cada um de vocês recebeu alguma coisa do Senhor para fazer? Sim ou não? Está cumprindo isso? Porque aquela outra parábola é uma pregação completa. Temos que... Escravo faz o quê? Você está trabalhando para o Senhor? Tem que fazer isso de uma maneira equilibrada. Não pode evitar isso. Eu sou escravo de Deus. Eu preciso cumprir a responsabilidade que Ele me deu. E cada um de nós temos que fazer isso. Está cumprindo isso ou não? Só você pode dizer. Correto é, vou cumprir minhas responsabilidades com atitude de amor. Amém? Ok, pense de si. Pense de você, como todas essas três. Pode avançar. Para o filho. Filho demais. Atitude de filho demais. Tenho paizinho nos céus que sempre vai me perdoar. Eu não gosto daquela expressão. Meu paizinho. Gente, Deus é pai. Mas acho que Ele não gosta desse nome de paizinho. Essa é só a minha opinião. Ele não me falou isso. Gente, eu só sei até no Novo Testamento, quando qualquer pessoa enfrentou um anjo, alguma coisa assim, o que eles fizeram? Jogaram no chão com o quê? Isso é só um anjo. De uma forma, eu preciso me deitar de uma forma, de qualquer pregação. Vamos falar sobre Isaac agora. Não, essa é outra pregação. Então, essa pessoa fala, Deus me ama, não importa o que eu faça. Isso é verdade ou não? Não, é verdade ou não? Sim, é verdade. Deus te ama, não importa o que você faz. Isso não muda o amor dele. Nada pode mudar o amor dele. Mas isso não significa que ele aceita isso. Isso é o evangelho falso. Não somos aceitos porque Deus nos ama. Somos aceitos diante de Deus por causa da cruz e a justiça de Deus, porque nosso pecado já foi pago. Não tem nada a ver com o amor de Deus, nesse sentido. Todo mundo que vai para o inferno, você acha que Deus ama aquela pessoa? Sim, isso não é pergunta. Isso é demais. Então, não pode me controlar, eu fiz de novo, Deus vai me perdoar. O bom filho faz o quê? Obedece. Não aproveita a misericórdia de Deus. Ok, insuficiente. Se o pai dura, ele vai me punir. Então, gente, temos essa mentalidade falsa de Deus também. Deus não está em cima, nos seguindo para... fiz errado. Errou. Fone, eu nem estou jogando no chão. E então isso é filho, isso é o pai, o mau entendimento de ser filho. Para nossa atitude para nosso pai. Correto é tenho pai. Vamos ler isso juntos. Essa é muito forte. 1, 2, 3. Tenho pai que me ama profundamente. Vou o respeitar, o obedecer por amor, e eu quero estar com ele.
E isso é a atitude correta de ser filho. Quero estar com Ele. É mais importante estar com Ele. E, gente, isso é o que Ele quer. Amém? Mas herdeiro, demais. Você receber tudo de graça, posso relaxar e fazer nada porque Ele vai me dar tudo, eu sou herdeiro. Realmente acho que tem poucas pessoas no mundo cristão que tem essa atitude, mas todos nós que conhecemos muitos filhos e filhas de pessoas ricas que fazem absolutamente nada o resto da vida deles, porque posso relaxar, tenho todo esse dinheiro. Mas acho que para nós o problema mais frequente. Mereço a herança. Eu ganhei porque trabalho tão arduamente. Olha o que eu fiz, sou trabalhador. Eu mereço isso. A verdade é, até pensando, gente, da obra de Deus, podíamos investir anos e anos e anos e anos sacrificando tudo isso, ainda não merecemos os frutos da obra. Porque ainda é herança de Deus. Correto? Recebo a herança com gratidão, sabendo que não mereço. Você é produtivo com a herança. Gente, preste atenção, isso é a última coisa. Você é produtivo com a herança até aumentá-la, para que eu possa passar uma herança ainda maior para meus filhos, até pode ser filhos espirituais. Mesmo assim, será para a glória de Deus, não para a minha glória, porque tudo que tenho é do Senhor, não é meu. Mesmo que quando eu entrei aqui nessa cidade, foi só qualquer missionário podia entrar, dizer ou iniciar uma obra, anos depois fazer grandes coisas para Deus. Aquele ministério, ele nunca vai ser o dono daquela obra de Deus, porque recebemos tudo de graça como herdeiros. Gente, ontem recebemos uma palavra sobre a mensagem. Hoje à noite foi sobre a mensageiro. Porque o mensageiro pode ter até a mensagem correta, mas com o coração errado, não vale muito, estraga a mensagem. Eu sou escravo de Deus. É difícil até falar isso. Mas sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, sou todos três no mesmo tempo. Eu preciso entender e agir como isso é verdade, para manter, para ser realmente um obreiro útil, mesmo que Deus esteja mais focalizado no coração do que o trabalho que estamos fazendo. Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Realmente a equipe pode subir se quiser.
não planejei grande apelo ou nada assim com essa palavra. Vamos continuar amanhã. Mas isso foi uma palavra bem individual para cada um de nós, para avaliar nossa vida mesmo, nossa vida em si. Se estamos fora de equilíbrio de uma forma ou outra com Deus, para nos preparar nossos corações. Obrigado, Pai.